sim, voltamos, reunião review, bate-papo review, todas as palavras que nós tivemos durante o mês aqui na Igreja Bola de Neve, ou o tema em si, o tema em geral. Nós vamos estar batendo um papo agora, pastor Digão, pastor Marcelo, conhecido como Marcelo Boca. Também logo mais vão ter novidades aí, essa ministração de hoje aqui vai pro YouTube, mas estamos filmando aqui também, depois vai gravar essa gravação, nós vamos editar e mandar para o YouTube. Então, a tua pergunta você pode mandar para o telefone prefixo 4891, vamos lá, 5693. Então você manda a tua pergunta, nós vamos falar bastante sobre jubileu, sobre ciclos de Deus, como que Deus trabalha, como que eu faço para andar conforme o ciclo de Deus anda, para que eu não fique para trás vivendo ciclos repetitivos, ciclos de derrota. Então é importante você compreender isso, entender esse tema. Então a palavra de Deus nos diz, já compartilhei um pouquinho antes aqui na ministração, que eu já fiz aqui, mas a palavra de Deus nos diz que o rei Davi orava ali no Salmo 23, quando ele diz: guia-me, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando ele fala: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. A palavra veredas aqui tem um significado no seu original, no hebraico, que representa um ciclo. Então Davi estava dizendo: Deus, me leva nos teus ciclos de justiça. E foi por isso que o rei Davi, cuidando das ovelhas do seu pai, ali que talvez a profissão inferior dos seus irmãos, até inferior da região ali, ele consegue ir subindo de ciclo em ciclo, de ciclo em ciclo, de ciclo em ciclo, até chegar como o maior rei que a nação de Israel existia, porque ele entendia sobre os ciclos. A Bíblia nos fala sobre ciclos de 7 anos, de 7 dias, de 1 ano, de 30 dias, de 7 anos, onde há o descanso da terra, o período do Shemitah, de 50 anos em 50 anos, o período do jubileu, que também é um Shemitah. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. As pessoas fazem bastante confusão, não entendem direito o que é o tempo, o que não é, qual o dia, qual o mês, qual o ano. E imagina só como o pessoal muitas vezes tem sido roubado por não conhecer os ciclos e o tempo e a temporada de Deus. Então, você que está nos assistindo aí, prepara o teu coração. Você que está ao vivo aqui conosco durante essa gravação, também está entrando no YouTube ali, você pode mandar a tua pergunta. Vamos lá, contra a regra 48 91665693. Então mais rápido que o contra a regra. Mais rápido que o contra a regra, mas daqui a pouquinho a gente alinha isso daí. Então é isso aí. Então você vai mandando sua pergunta, enquanto nós vamos falando de alguns temas, você já vai mandando tua pergunta e vamos juntos aqui. É um bate-papo, é uma sala, vamos tomar um café junto aqui, vamos tirar suas dúvidas. Você vem num culto, pega uma reunião e muitas vezes não compreende uma palavra, e aqui é a tua oportunidade de você tirar suas dúvidas e bater esse papo, e nós juntos crescemos na palavra, no conhecimento, na presença do Espírito Santo. Amém? Então, não esquece, o pessoal também já está colocando aqui embaixo, o pessoal que está assistindo pelo Facebook também já está colocando o número do telefone. Então manda o teu WhatsApp, estou aguardando e vai ser uma bênção. Então, o que nós temos que entender é que José vivia por ciclos. Se você vê quando o faraó tem um sonho, ele tem um sonho de 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas boas, 7 espigas ruins, e ele não entende isso. Quando ele chega para José que vem de uma cultura ali na época semita, de uma cultura do povo de Deus, que conhecia sobre ciclos. O seu pai Jacó viveu muito sobre ciclos, e o seu pai Jacó, para conquistar uma esposa, trabalhou 7 anos um ciclo de Shemitah, depois trabalhou mais 7 anos para ter a esposa que realmente era a que ele queria, e depois ele trabalhou mais 7 anos para a prosperidade, aquele que ele prosperou ali na terra do seu sogro. Então ele conhecia sobre ciclos, entendia sobre ciclos, e com certeza José foi instruído nisso. E quando o faraó fala para ele sobre os sonhos, ele diz: isso é fácil, faraó, isso são os ciclos de Deus. 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. Se você souber como lidar com os 7 anos de abundância, com o ciclo desse ciclo que vamos entrar, o outro você vai viver, para a maioria vai ser um ciclo de derrota, mas para você vai ser um ciclo que você nem vai perceber que é um ciclo ruim.
Então os ciclos de Deus são importantíssimos para as nossas vidas. Então quando eu não entendo sobre isso e fecho meus olhos, isso eu acho que é algo que muito distante, nós temos que tomar cuidado com isso, porque ainda hoje Deus trabalha com seus ciclos. Então se você vê a história mundial, Deus continua assinando de temporada em temporada, Ele continua visitando a Terra de uma maneira especial para transitar para uma nova temporada, pessoas, a Bíblia nos fala muito claramente que de tempo em tempo Deus transfere a riqueza do ímpio para o justo. Isso tudo acontece nessa temporada, né? No tempo que Deus visita de uma maneira especial a Terra. Deus sempre está na Terra, mas a palavra visitar é que Ele veio cumprir um propósito, Ele veio fazer algo específico. E é isso que de tempos em tempos acontece. Amém? Então, faz a pergunta, nós estamos aqui, não repara que às vezes nós vamos nos movimentar, talvez o Marcelo saia um pouco, talvez eu saia um pouco, talvez a gente vire e mude aqui que tem uma câmera, tem ao vivo aqui, tem gravando também para o YouTube, então não repara não, mas é a nossa sala de bate-papo mesmo, a sala de casa, você senta, vamos todo mundo sentar na sala aí agora e vamos se sentir à vontade e vamos ser ministrados, todos nós, eu, o pastor Marcelo e todos vocês que estão assistindo, né? Chegando pergunta aí? Tá chegando, pastor. Uma coisa que é legal também, né, do exemplo que você usou sobre Davi, na constituição das tribos, né, Israel existia uma tribo que ela era especialista, né? A tribo de Sacar, ela tinha um dom, né, um discernimento sobre os tempos, sobre entender os tempos, e ela acabava funcionando como uma bússola, né, para o povo, para as demais tribos, entendendo justamente os momentos de avançar, os momentos de aguardar, momentos onde começavam a entender sobre a terra, sobre tudo aquilo que Deus estava fazendo, conduzindo ela a um propósito, né? Então nós vemos também nesse exemplo um cuidado de Deus e um momento, né? Os momentos onde Deus se inicia um período, transita por esse período e finaliza esse período com um propósito, né? E esse ano, né, como você falou, momentos de abater, de levantar, de descer, de trocar, de transferências, né? Como nesse ano nosso, né, trazendo para um ano bíblico, né, que se findou-se agora há tão pouco tempo, como houveram tantas transições, né, pastor, na questão da nossa nação, na questão do mundo, né, e na questão da igreja também, isso tratando, né, pessoalmente para dentro de nós, de cada um de nós, como esse ano foi um ano especial, um ano onde isso se tornou tão notório, né, tão vivo, né, para quem quiser ver, né? Isso aí. Com certeza grandes coisas acontecem nas transições de ciclos. Então, desde 2014 para cá, o que nós temos visto é literalmente os ciclos de Deus e eles todos juntos, né? Virou Shemitah, mas já também virou chamado na Bíblia de Jubileu, Yóvel, o duplo Shemitah chamado, né? Então, tudo que nós vimos, economia balançando, vida de autoridade, vida política, né, sendo mexida, ficando de cabeça para baixo, e a igreja também, que teve o seu chacoalho, muita gente que viveu luta e vive luta, está vivendo agora, por exemplo, que nunca tinha vivido em suas vidas, não entende o que está acontecendo, mas que essas ministrações possam abençoar a tua vida e você possa entender o que está acontecendo, dar uma resposta necessária no mundo espiritual para Deus, com certeza a tua vida vai ser grandemente abençoada, né? Amém. Tem uma perguntinha aqui, pastor. Vamos lá, vamos aqui. Bom, o pessoal está perguntando aqui se esse tempo de jubileu, falando sobre jubileu, né, está afetando a Israel e se já está havendo manifestações mais evidentes nesse tempo, né, aqui no caso como ela coloca, nesse afetar, né, se isso está acontecendo e quais essas manifestações mais evidentes nesse período de hoje. Sim, Israel é o relógio de Deus, a gente sabe disso, a Bíblia nos fala sobre isso e tudo vai acontecendo ali, vai refletindo no mundo. Com certeza não afeta só a nossa nação, afeta todas as nações e principalmente a Israel, né? Então, essas três áreas citadas, principalmente a questão econômica, a questão de autoridade de governo e a questão espiritual, ela é transitada muito, muito nesse período. Israel está sendo afetada nisso, mas se eu for entrar profundamente nisso, nós vamos ter que ter outra reunião dessa aqui para falar sobre escatologia, para falar sobre o cenário que está sendo formado ali em Israel. Não tem como eu entrar no tema Israel
e os ciclos de Israel sem falar de escatologia, porque o cenário as profecias bíblicas estão descrevendo, mas talvez você fale assim, pastor, eu já ouvi muito isso, aí passou uma temporada, passou outra e nada aconteceu. A nossa geração é a geração que pode ver e vivenciar os maiores cumprimentos da palavra de Deus, até do que muitas outras temporadas de outras gerações que vieram antes, porque Israel se torna país em 1948, se torna nação, poderá nascer uma nação num só dia, em um dia de votação nasce Israel, e nós estamos falando aí de pouquíssimo tempo. E é nesse período aqui, desde 48, que muitas das profecias que estão na palavra de Deus se cumprirem, e muitas delas estão se cumprindo. Então, até mesmo sobre as nações que se levantariam para até atacar Israel, para atacar a nação de Israel, para se levantar contra a nação de Israel, eu não tenho tempo hábil, nem teria que ficar aqui com vocês só nesse tema, mas aquele período onde foram destituídos a maioria dos governantes ali da região árabe ali, que tinha até aquele nome lá, como que era? Temporada, o que é? Até esqueci o nome aqui, hein? Vamos lá, a gente lembra aí. Pesquisa aí pra gente lá, fugiu o nome aqui, aonde começaram a destituir todos os líderes, todas aquelas nações ali. E se você vai vendo os nomes ali, você começa a assustar, porque são nomes, por exemplo, das nações citadas que se juntariam para atacar a nação de Israel. Então, com certeza esse cenário está se formando. Essa virada agora de 2016, né, que na verdade para o judeu já aconteceu o ano novo, que é 5.777 para eles. Essa virada aqui tem coisa que vai acontecer, porque esse daqui é o 70º jubileu. Então nós temos que entender isso diante de Deus. Tem muitas profecias se cumprindo por Israel estar ali na terra. Com certeza esse jubileu vai marcar a história de Israel. Vamos ter notícias aí, vamos ficar atentos às notícias de Israel, que com certeza nós vamos ver notícias sobre essa palavra, sobre esses cumprimentos que eu tenho dito aqui. Com certeza nós vamos ver coisas. Mas a questão mais evidente, assim como perguntaram, é esse aglutinamento das nações, que não poderia acontecer antes de Israel estar ali. Israel estando ali, começaria esse movimento. Esse movimento já começou. Num outro review aqui, talvez não, vamos pegar um tema só sobre escatologia. Vamos ver aí o que o pessoal coloca aí também. E dependendo como o pessoal for tendo as dúvidas aqui, a gente vai entrando nisso, né? A evidência é isso: Israel poder estar no lugar que não pôde durante milênios, e agora pode estar para o cumprimento das profecias, o aglutinamento das nações para se levantar contra Israel ficar sozinho no mundo, as nações vão abandonar Israel. Você vê declarações até uma nação americana no passado, dizendo não estão mais amigos de Israel, assim, umas coisas bem complicadas, mas são só cumprimentos bíblicos daquilo que Deus tem a fazer. E é isso aí. Então os ciclos de Deus são isso, nós falamos muito sobre isso, e virou agora. Então, dia 2 para 3 de outubro, agora nossa data, o calendário gregoriano, não o calendário judeu, mas o calendário gregoriano de 2 para 3 de outubro virou o calendário bíblico, né, judeu. E esse calendário judeu terminou um período chamado duplo descanso, duplo Shemitah, ou Shemitah jubileu junto, que é quando a Bíblia fala no texto de Levíticos que de 50 anos comemoraria os jubileus, daria descanso para a terra, como no Shemitah, se libertaria os escravos, mas ali o jubileu é um período de restituição, onde a restituição de Deus vem, onde Deus começa nesse ciclo ver aqueles que ele vai poder contar na próxima estação, na próxima temporada, mediante as atitudes do povo de Deus. É um período onde está descrito em Isaías 61 também, né? Uhum. Né, Marcelo? Isaías 61 fala sobre isso, então até abre Isaías 61 pra gente.
Vamos dar uma lidinha aqui e Isaías 61 fala sobre esse período de jubileu. Então é um período de restituição, de transformação. Então é importante você dar essa resposta para Deus, tá? Então quando você dá essa resposta para o Senhor, nesses ciclos você com certeza começa a ver uma nova temporada. Nesse ciclo de jubileu também é quebrado maldições, são quebradas maldições muitas vezes que vêm de gerações de muitas gerações atrás, então é importante você compreender isso. Então o Shemitah, a diferença do Shemitah para o jubileu é que o Shemitah ele trata muito as questões externas do homem, trata da libertação financeira, trata da libertação fala sobre essa questão da troca de autoridade e governo, que também é uma coisa externa, fala da questão da vida espiritual, uma mudança espiritual na vida da pessoa, que apesar de serem coisas espirituais, é algo que mexe com o teu exterior, a tua vida de santidade começa a vir com mais força, você começa a ter mudanças totalmente na tua caminhada com Deus. Já o jubileu ele fala de transformações internas, onde Deus começa a mudar o teu interior, talvez anos e anos e anos tendo um caráter, e quando chega um período de transição como esse, Deus pode te mudar em qualquer momento, mas aqui é como se fosse uma janela que se abre para que Deus desse oportunidade para todos aqueles que não se arrependeram, as pessoas falam, pastor, mas Deus não pode agir em qualquer momento, Deus não pode restaurar o meu interior em qualquer momento. Eu até respondo algumas dessas perguntas que com certeza já estão aqui, que são respostas que eu sempre pergunto por falar muito desse tema e por ter escrito os livros. As pessoas perguntam, Deus não pode fazer em qualquer momento? Pode fazer em qualquer momento, mas e se pela dureza do teu coração você não se arrependeu? E se pela dureza do teu coração você não se abriu para o Senhor te trabalhar? Então aí que é o ponto. Então nessa temporada Deus manda parar tudo para que o povo esteja atento, para que o povo preste atenção. Opa, peraí, tem muita gente que Deus foi falando com eles, foi falando e eles não se abriram. Eles não abriram o seu coração para isso. O que acaba acontecendo? Se Deus não desse essa oportunidade, se Deus não abrisse essa janela de oportunidade, que acontece no Shemitah, que acontece no Jubileu, que acontece todo ano também, se Deus não parasse tudo e mandasse, na verdade, falar ao povo, descanse em mim, o que é descansar no Senhor, confiar nele, pôr a sua vida nele, e se o Senhor não fizesse isso, muitas pessoas não viveriam o melhor de Deus. Então é como se Deus falasse, não, existe um monte dos meus filhos que ficaram para trás, eu quero trazer todos eles juntos. Então por isso que os ciclos, Deus trabalha em ciclos, né? Se Deus trabalhasse numa reta plana, num caminho só, ninguém talvez chegaria no final, mas como é ciclo, Deus vai dando oportunidades, então isso é importante nós entendermos, porque às vezes você acha que Deus pode agir a qualquer hora, lógico que pode, mas muitas vezes o coração do homem, como a Bíblia diz que é enganoso, muitas vezes nós não tomamos a postura adequada para avançarmos com Deus. Então Deus é como se parasse tudo e falasse, vamos lá, usa a nave para fazer manutenção. É isso aí que Deus falaria, né? Amém. É uma estação, né, pastor, que até surgiu uma pergunta aqui sobre essa intensificação dessa guerra espiritual que está tão nítida, né, principalmente de 1 a 2 meses para cá, e algumas pessoas têm colocado aqui essa evidência é justamente o momento onde a igreja tem que se posicionar diante dessa revelação, diante desse tempo, né? Eu vejo que a transição ela é algo que soa do céu como uma resposta, né, para que a igreja corresponda a isso, né, através desse tempo, dessas respostas. Então, com certeza, esse ambiente de guerra emocionais e convertidas por guerras espirituais que estão acontecendo, elas vão extrair de dentro de nós algo, né? E esse algo tem que ser respostas nas quais o Senhor deseja ouvir, conforme a sua palavra, conforme as suas ordenanças, porque isso vai determinar talvez o revés da vida de muitas pessoas, porque é uma oportunidade. Então a guerra, a tendência é ela se intensificar, porque o inimigo das nossas almas, ele sabe também esse tempo, ele conhece esse tempo, então ele vem com uma opressão, ele vem com algo de um peso maior sobre a igreja, sobre os filhos de Deus, para que não haja essa resposta conforme o céu quer ouvir, né? Eu vejo um tempo onde o céu
para ouvir uma resposta da igreja, né? E essa resposta ela tem que ser alinhada conforme os padrões bíblicos, conforme um posicionamento de alguém que tem uma responsabilidade sobre essa terra de viver como a noiva do Senhor, avançando, né, naquilo que as promessas de Isaías 61 determinam justamente nesse período de transição. É isso aí. Se nós pudéssemos pegar um exemplo bíblico de transição de um ciclo para o outro, de uma temporada para o outro, você pode usar o nome que você quiser, ciclo, temporada, etapa, estação, pode usar o termo que você quiser. Eu gosto de ciclo porque ele casa com o ensino bíblico. Então, o melhor exemplo que nós temos é quando o povo de Israel entra na terra prometida, guiados por Josué. Então ali você pode perceber que mudou muita coisa. Então ali Deus estava começando algo novo. Ali também começa a contagem do jubileu, porque Deus falou, quando entrares na terra, comece a contar, aí vão contar 7 anos, depois vão contar 49. Então ali a primeira entrada foi de transição total. Então quando nós falamos de jubileu, a pessoa fala assim, amém, eu vou na igreja, recebo uma oração e agora minha vida vai viver o jubileu. Então nós temos que entender que o jubileu, como eu já disse, é um momento onde Deus começa a trabalhar o teu interior para que na próxima temporada você não vive mais de uma maneira mecânica na tua caminhada com Deus, uma maneira mais fria na fé, mas você começa a andar por fé. O justo viverá pela fé. Então, para nós crescermos espiritualmente, para nós crescermos a nossa vida emocional, para nós crescermos a nossa vida espiritual, para nós crescermos em recursos, finanças e assim por diante, nós precisamos andar pela fé. Então, o que Deus faz nesse período do jubileu, o pessoal até estranha um pouco, mas está difícil, uma batalha espiritual, um negócio complicado que está acontecendo, o que será que é isso, Deus, o que está acontecendo? Eu tenho entendido que nós vamos entrar num tempo novo, e já entramos no tempo novo. O que você tem que entender é que agora Deus vai falar, filho, eu estou te levando para uma temporada nova e eu preciso da tua fé agora. Então, tudo que você passou, por que você fica um ano descansando em Deus, confiando nele? O que Jesus nos ensinou sobre descanso? É confiar nele, colocar a tua confiança nele. Então, quando isso acontecia, agora o Senhor vai falar, agora eu quero ver se vocês estão andando por fé. E se você andar por fé, você vai viver grandes coisas com Deus. Então, você vê o povo entrando na terra, você vê que eles pararam, não tinha mais maná. Né? Eles entraram na terra, não tinha mais maná. Agora você tem que plantar. Rock guerra, rock luto, tem que sair de manhã, colocar sementinha, suar, fazer tudo aquilo, esperar, e depois sai uma semente. Só que aquilo lá, agora Deus está te ensinando a andar pela fé. Confia nele, que ele vai fazer. Tem gigante na terra, o que a gente faz? Deus não falou que era um tempo novo, terra que mana leite e mel. Mas agora a tua fé vai fazer com que você tenha as vitórias necessárias na próxima temporada. Aquilo que está tomando o lugar que é teu, você andando pela fé, possa ver sendo removido da tua família, da tua vida, anos e anos, ciclos e ciclos de derrota. Então agora é uma temporada de andar pela fé, de confiar em Deus. E eu acredito que isso também já responde muita pergunta do pessoal aí, né? É verdade. É como o profeta Zacarias diz, né, pastor, ali no capítulo 4, que não é por força nem por violência, né? Talvez em outras estações nós vivemos coisas que é onde o nosso braço quis dar um jeito e foi indo, mas agora é tempo de ser levado pelo Espírito, né? E ser levado pelo Espírito, precisamos adquirir a identidade do Espírito, né? Dentro de nós, viver no Espírito, viver pelo Espírito. E aí crer em todas as promessas, né? Inibir toda ação, toda voz contrária de que não vamos conseguir, de que nós não veremos a mão de Deus. E é hora da gente entrar num nível de fé em andar pelo Espírito. Eu creio que é o tempo de vivermos algo que foi planejado, projetado pelo Senhor para a igreja dele aqui na terra, e que mediante a essa entrega, a esse nível de fé, nós vamos ver coisas grandiosas acontecendo agora nesse período, e já startou, né? Já se deu início, né? Isso aí. E agora, pastor, talvez o pessoal tenha dúvida, né? Teve agora o final, né, do ano, agora início de outubro, né? Do calendário judaico. Do calendário judaico. E aí iniciou, terminou, jubileu, estamos no jubileu, passou o jubileu, estamos no novo Shemitah. Porque muitas dúvidas que o pessoal tem tido em relação à pontualidade da data. Acabou o jubileu,
né? Foi um período, é um ano conhecido como ano do jubileu, ano do Yovel, né? Ano do jubileu. Começou em setembro de 2015 e acabou agora em dia 2 e 3 de outubro agora, né? Então, para aquele que não conhece, que não leu o livro que eu escrevi sobre os ciclos, principalmente Shemitah, vai entender que na história mundial também, essa temporada Deus continua trabalhando nos ciclos dele. Então, por exemplo, 50 anos atrás, nós estamos falando de quanto? Qual a data? Faz as contas aí, contra a regra. 50. Vai. 1960 e pouco. 66. Respondendo a pergunta do nosso irmão se afeta Israel ou não, 50 anos atrás, o outro jubileu foi quando Israel tomou Jerusalém e teve a Guerra dos 6 Dias, onde Israel também consegue conquistar ali aquela região de Golã, aquelas regiões ali. Em 1967 aconteceu isso. 50 anos atrás, contra a regra da quanto? 67? 66. Não, contra a regra. 67 menos 50 dá quanto? Olha aí, pessoal. Dá quanto? 16. 1916, aonde a nação de Israel não habitava em Israel, mas a Grã-Bretanha invade ali onde os turcos estavam por 400 anos e eles deixam agora. É um período onde algumas nacionalidades estavam por ali, mas eles deixam Israel na frente disso aí. Então também num outro jubileu. Então de jubileu em jubileu você vê Israel sendo movimentada por Deus, mas não só Israel, mas o mundo inteiro é movimentado para os propósitos de Deus. Então você fala, o que eu tenho a ver com isso? Tudo, porque você faz parte da nova temporada do propósito de Deus. Então se você entender isso, tua família vai ser mudada, transformada. Então você precisa se conectar nessa nova temporada que Deus está, para os próximos planos que Deus está liberando na Terra. Então é isso, família. Tem mais perguntas? Então quem tiver pergunta contra a regra, como que é? 48 9166-5693. 9166-5693. Isso aí, manda pergunta. Tem mais pergunta? Tem algumas perguntas. Bate-papo, é sala, é reunião, tomar um café junto. Então senta na sala aí, fica à vontade, faz pergunta. Pode mandar bala aí. O pessoal tem tido algumas dúvidas assim quanto a posturas, né? Posturas em oração, posturas físicas em relação ao acessar esse novo tempo, né? Qual a postura de oração, o que eu devo fazer, né? A nível de alcançar esse tempo para as vidas aqui. Resumindo algumas perguntas nesse sentido, né? Qual a resposta, né, que a igreja precisa dar nesse período? Toda a transição que ocorreu na nação de Israel, de ciclos, de temporada, de jubileu para jubileu, Shemitah, todas elas foram marcadas por momentos intensos de oração. Então, o que nós precisamos resgatar no meio da igreja, no nosso meio, nas próprias vidas, a nossa própria vida pessoal é resgatar a oração, resgatar o clamor, resgatar a intensidade da oração. Então, você vê antes da nação de Israel entrar na terra da promessa, Josué, Deus manda eles se santificarem, buscarem, se consagrarem. Tem um período intenso de oração. Se você vê toda a mudança bíblica de etapa de transição, você vê que tinha um período intenso de oração. Se você vê o rei Davi, quando ele assume o reinado, ele manda buscar a arca vem, a arca retorna a Israel, ele põe uma intensa adoração e oração, que era o sacerdócio ali feito através dos incensos, de sacrifícios e incensos que subiam como orações aos céus. Nós vemos que Davi institui isso 24/7. Então, se nós entendermos que estamos passando por um momento de transição, nós temos que entender o que os nossos pais na fé, os profetas, os apóstolos, o que eles nos ensinavam para viver esse novo de Deus, essa nova temporada com Deus. Clamor, busca a Deus, colocar a tua alma diante da presença do Senhor. Se você não está tendo uma vida de oração, se discipline, põe horário, tal horário tem que deixar para Deus, nem você fique lá jogado falando só Deus, me ajuda,
mas começa, porque nós vemos que os apóstolos, quando Jesus disse, vai vir uma temporada nova, vai vir um tempo novo, depois de Jesus ressuscitar, ficou 40 dias ali andando entre os homens, não vou entrar nos detalhes agora, mas aqui nós falamos de Pentecoste, onde os discípulos estavam reunidos na festa dos 50, que é Pentecoste, nos 50 ali, que é o símbolo do jubileu, é um símbolo onde anualmente eles faziam essa contagem de 50 dias da Páscoa, da Páscoa até o Pentecostes, 50 dias, e ali eles celebravam que Deus tinha entregue para eles a Bíblia, a Torá, o Pentateuco, entregou para eles, e também a descida e a visitação que Deus fez na vida de Moisés através de sua presença. E Deus diz para eles, fiquem em oração. A Bíblia diz que eles em oração, clamando, orando, buscando, reunidos naquele lugar por um período, por uma temporada. E depois de um período, quando chegou o dia do Pentecostes, o símbolo dos 50, nós vemos que o fogo de Deus, a presença de Deus veio como línguas de fogo ali, e eles foram transformados em novos homens, viveram literalmente o novo de Deus, mas muitos dos seus companheiros, muitos dos seus contemporâneos ali, a Bíblia não cita mais. Jesus falou para 500, somente 120 estavam reunidos. Então o que nós percebemos nisso? Que muita gente não entrou no novo, muita gente não viveu o novo de Deus. E Deus quer que você entre, Deus quer que a tua família entre. Então é importante nesse período de transição, se você me perguntasse qual a principal atitude que temos que ter, joelho no chão, oração, clamor, busca a Deus, fogo de Deus, busca a presença de Deus, para que essa presença te leve nesse novo. Sozinho você não consegue, não adianta que mudou o ciclo, se você não tomar uma atitude, você é igual os 380 que não perseveraram, não quiseram viver aquilo que Jesus estava falando, e você continua vivendo o mesmo que estava vivendo no outro ciclo, e não é isso que Deus tem para a tua vida. Então a importância de você clamar, buscar e orar, interceder é demais, é importantíssimo. Então, respondendo a pergunta, a melhor coisa que nós poderíamos fazer nessa temporada, com certeza, é clamarmos, é orarmos, e essa oração vai te fortalecendo, o Espírito Santo vai colocando fé, confiança, esperança, e é isso que nós precisamos. Então, a igreja Bola de Neve Floripa, eu já ouvi muito isso, e eu não canso de falar para eles, para que eles possam entender literalmente, para entrar nessa nova temporada. Muitos já têm vivido coisas espetaculares com Deus e vão continuar vivendo, e você também é um alvo disso. Então, respondendo a pergunta, toda a transição no ambiente bíblico, tá? Nós vemos que eles buscavam a Deus com intensidade. Fora disso, da Bíblia, na história da igreja, nós também vemos isso, também conseguimos observar isso na história da igreja. Então, oração. Então, a importância disso é essencial para essa nova temporada, esse momento profético que a igreja, que a nação de Israel está vivendo. Né? Os inícios são sempre importantes, né? Todo início ele é marcado por algo, e esse ciclo que nós estamos entrando, né, a oração, a gente tem que haver uma quebra de paradigma na nossa cabeça sobre a responsabilidade da oração, né? Que a gente dá glória a Deus pela vida dos intercessores, a gente ora pelos intercessores, mas é algo que é uma responsabilidade que está sendo trazida para a igreja. Então a oração tem que haver essa quebra, porque é a forma de pensar. A gente tem que mudar a nossa maneira de pensar, transformar, né? Renovar o nosso entendimento sobre a oração. E ela tem que se deixar de ser um dever para se tornar um prazer, porque através disso a gente alcança a voz de Deus, que é o que nos traz direções, é o que nos traz o ensinamento para que a gente conquiste o que Deus tem para conquistar na nossa vida. Né? Um exemplo, quando o Senhor chamou Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração, eles viram coisas sobrenaturais ali no monte, né? Viram a face do Senhor resplandecida, viram a Elias, viram aos profetas, mas de repente o céu parou e uma voz veio e falou: esse é meu filho amado, a quem me compraz, a ele ouvi. Né? Então, no ambiente de oração, nós vamos ouvir a Deus, nós vamos ouvir a direção de Deus, nós vamos
Né? A voz dos céus veio para Jesus e para os seus que estavam ali, falando para eles, vocês estão entrando num novo ciclo, vão passar por um momento difícil, vai ter um direcionamento para a tua vida, porém a ele ouvi, a ele, ao meu filho amado ouvi. Então não se atenta muito às coisas, ouça a voz dele, porque a voz dele ela vai te direcionar para o que eu tenho, para o teu futuro, para a tua vida. Porque tem muito barulho, né, pastor? Tem muitas luzes, né? E o Senhor tem nos chamado para esse tempo onde a gente vai receber dele toda a direção necessária e suficiente para avançar. Numa geração que vivemos das facilidades, né? Tudo é fácil, tudo é rápido, tem que realizar tudo para ontem, tem que ser algo rápido. O cara na igreja receber uma oração, ser transformado. E aí nós vamos encontrar aquilo que a palavra de Deus diz, que aquele que busca de todo o coração encontrará, achará. E Jesus também disse quando chega em Jerusalém, vocês perderam o tempo da minha visitação. Então, a presença de Deus sempre está com o povo dele. Mas tem momentos de visitação onde ele quer te levar em temporadas novas e através da oração, da busca, do clamor, nós conseguimos isso. Então, é isso aí, que a galera aqui também está dando um alô aqui, ó, toda a galera aqui reunida, é isso aí, oração, oração, unidade, que colocaram oração, unidade, igreja também, amém, somos mesmo abençoados com o cuidado de Deus para nós, é isso aí, família, glória a Deus por isso. E então essa questão da oração é importantíssima. Moisés, apesar de muitos olharem para ele como um libertador somente, ele foi um dos maiores guerreiros de oração que nós podemos entender na palavra de Deus. Tanto que Deus o cita quando Jeremias vai orar pelo povo que estava em pecado, a Babilônia invadia Israel. Deus diz assim, nem que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim, agora eu os ouviria. O que ele quer dizer? Não que ele não ouviria a oração de Moisés nem de Samuel. Está dizendo que esses dois homens de Deus sabiam acessar as regiões celestiais através da oração. Então nós temos que entender que tira uma nação inteira do Egito e entrega literalmente, ele não entra, mas ele entrega literalmente a nação a entrar na terra prometida, uma nação mais diabólica da face da terra na época, a nação mais forte da época, com poderio bélico mais forte, só que a mão de Deus veio sobre eles e os tirou ali com mão forte, mas tudo isso foi gerado em oração, tudo isso foi semeado em oração. Moisés, por diversos momentos, onde a nação estava em pecado, ele caía com o rosto em terra e buscava a Deus, e orava. Por quê? Porque Moisés entendia o tempo novo, o ciclo novo, a temporada nova. Então, isso que nós temos que entender como é importante quando está para virar um ciclo, uma temporada, nós não só nesse momento, né? Mas eu entendo que esses são momentos que Deus resgata e restaura a paixão, a sede, o fogo de sua presença novamente dentro da igreja, dentro dos nossos corações. Então, a principal postura e atitude que você tem que ter nesse período agora é buscar a Deus de todo o teu coração, buscar com intensidade ao Senhor. Eu sei, sou pastor, acompanho diversas igrejas, sou líder no ministério de oração, de intercessão da igreja. Sei como que as reuniões de oração, as reuniões de orações na igreja são fracas, né? Na questão de quantidade de pessoas, na quantidade de valorização, só que a oração sempre foi o principal. Então, que essa fogo, que essa paixão seja restaurado na tua vida, seja restaurado também na tua família. Comece na tua família, restaurando a oração dentro da tua casa, restaura no teu ministério, restaura a igreja para buscar a Deus, para orar. Faça eventos de oração na tua igreja, faça seminários de ensino de oração na tua igreja, ensine a tua família a orar, impregne literalmente o povo com o tema oração, porque a oração te leva a entrar, te habilita a entrar nessa nova temporada com Deus, né? É isso? O que mais? O pessoal aqui falando, enquanto o pastor Marcelo vai vendo ali atrás as perguntas, um monte de gente aqui, ó, falando, um monte de gente. Como é bem isso, que tem uma galera que eu tô vendo
pessoal de outros países, assim. Ah, que legal. Vamos mandar um abraço pessoal, vamos ver Pastora Ana de Los Angeles, Ô, Califórnia. Ana, abração, Ana. Nós vamos, daqui a pouco vai estar no YouTube, mas é bom que vocês já estão pegando ao vivo aqui, né? Abração para vocês aí, viu? Que a oração possa despertar a igreja aí cada vez mais e essa nação aí de uma maneira especial, né? Um abração, Ana, abraço do pastor Lucas aí. André Estela, também Fresno, Califórnia. Saudade, aleluia. Fresno, Califórnia, glória a Deus. Aqui, Daniel de San Diego, também Califórnia. Aleluia. Daniel, da onde você é? San Diego? Você é de alguma igreja? Da onde você é? Da onde você é? Dá uma notícia aqui. Glória a Deus, né? Roosevelt, nosso querido irmão aqui, ó, também mandando um abraço aqui para mim e pro pastor Digão. É isso aí. Direto da Suíça lá também. Suíça, Roosevelt, abração, filhão. E aí? Mandando bala aí? Joga vôlei, tá jogando num time, era aqui da igreja de Floripa, tá jogando no time lá na Suíça. Deus te abençoe aí grandemente, que a oração possa te sustentar aí poderosamente, que você entenda também esse novo tempo. Eu lembro do Roosevelt pertinho de virar o jubileu e ele lá triste, chateado. Opa, foi na véspera, esse é o famoso 47 do segundo tempo. Falando que vai acontecer tanta coisa na minha vida parece que não. Jogo vôlei, sou profissional, mas as portas estão se abrindo. Na última semana que foi virar aí o jubileu, um time da Suíça chamou ele. Abração, glória a Deus, né? Importante nós estarmos aqui reunidos. E vamos movimentar mesmo, porque nós vamos todo mês estar juntos aqui nesse culto review, falando de temas, falando de oração, de ciclo de Deus, batalha espiritual. O tema que Deus estiver movimentando em nosso meio na igreja aqui em Floripa, mas eu também acredito que é importante para todas as igrejas aí que estão aqui. Então, você que está chegando agora aí, então nós estamos aqui numa reunião do Review, um bate-papo, um café do Review. Nós revemos todos os temas, assuntos, ministrações abordadas durante o mês inteiro na Igreja Bola de Neve Floripa, mas isso na verdade acaba virando, como nós estamos online aqui, também estamos gravando aqui, já vira um tema que para todo mundo, e as dúvidas estão chegando, vai tirando dúvida. Você pode mandar a tua dúvida no 48, prefixo 48, contra a regra está dizendo 9166-5693. Você manda a tua pergunta aqui e nós vamos, na medida do possível, o tempo é curto, é 1 hora só de review aqui. Mas nessa 1 hora nós vamos tentar tirar dúvidas as gerais aqui e um bate-papo, um café. A importância de nós estarmos próximos é essencial demais para o teu crescimento e o crescimento da igreja, né? Mais dúvidas? Vamos lá. Estamos falando sobre oração. Entramos no tema oração, o pessoal perguntou bastante. Na verdade, o pessoal perguntou qual a principal atitude que temos que ter numa transição de uma temporada para outra. Então, com certeza é a oração, tá? Então eu já respondi isso aqui, depois você acessa aí e vai vendo aí. Glória a Deus, pessoal que está mandando mensagens aqui. Isso aí. Mais alguma pergunta? Por enquanto não, tá chegando algumas aqui. Se você tiver, vai digitando, vai mandando pergunta aí, que é maravilhoso. Então, entendam essa temporada. Com certeza a tua vida pode ser transformada na transição de um ciclo para o outro, que vai depender do teu coração, da maneira como você se posiciona diante de Deus. Então eu trouxe até uma ministração aqui na igreja, eu ministrei também na sede em São Paulo, eu falei sobre isso também, eu abordei esse tema lá também. Ela tem uma ministração no YouTube, que você entra lá no Bola Oficial, você vê lá uma ministração, é uma ministração muito importante sobre essa mudança de ciclo. O apóstolo Rina no final faz uma oração pela igreja, importantíssimo. Mas eu expliquei como que Coré, quando Coré se levanta contra Moisés, além de Coré ser Deus julgar ele ali, ele ser tragado pela terra ali, tragado vivo ali, a Bíblia nos diz que nem todos os filhos de Coré morreram. Quando no livro de Números eles estavam fazendo um censo, tem um versículo que nos diz que nem todos os filhos de Coré não morreram, né? Alguns filhos de Coré não morreram. Então, você imagina como que não viveu
os filhos daqueles que foram os rebeldes de Israel, eles eram conhecidos assim. Olha lá, eles perderam paternidade, eles perderam herança, eles perderam identidade, eles tiveram que começar a se misturar ali no meio do povo para sobreviver. Então eles perderam praticamente tudo, eles eram taxados a família amaldiçoada, porque veio maldição sobre eles. Em Judas, no livro de Judas, no Novo Testamento, você vê que ainda o Coré é um termo de se referir a alguém que está completamente fora daquilo que Deus tem. Ele diz, alguns escolheram andar pelo caminho de Coré. Então eu fico imaginando como que esses filhos que sobreviveram lidaram com isso. Mas o que aconteceu? Passou uma geração, 2, 3, 4, e essas gerações foram passando, 5, 6, 7, 8, quando chegou na 12ª geração, a Bíblia nos diz que Ana e seu marido Eucana sobem ao templo do Senhor, e eles eram descendentes, Eucana descendente direto de Coré. Eles eram da família de Coré, então eles eram esses filhos, vieram desses filhos de Coré que sobreviveram, e esses filhos de Coré, que ali nós vemos Ana e Eucana, a Bíblia nos diz que eles começam a tomar uma posição diante do Senhor. Por mais que esteja difícil, por mais que nós venhamos geração em geração sendo julgados, maldições nos acompanhem, ela não podia ter filhos, Ana, vivendo situações emocionais pesadíssimas, complicadas, ela não aceitou aquela situação. Então, toda mudança de ciclo, quando você também se posiciona diante de Deus e não aceita aquela situação e se quebranta diante do Senhor ali, a Bíblia diz que Ana derramava a alma dela na presença do Senhor. Então, quando isso aconteceu, Deus ouviu aquela postura, aquela maneira de Ana lidar com aquela situação, e agora Deus dá uma promessa, e dali nasce o profeta Samuel, de uma esterilidade, de uma maldição, de 12 gerações passadas onde não se tinha mais esperança, nasce Samuel, um dos maiores profetas que Israel já teve, como eu já disse aqui, citado por Deus como um dos maiores homens de oração, de intercessão que a Bíblia já possuiu. Ungiu o rei Saul, ungiu o rei Davi, foi um instrumento de Deus. A Bíblia diz que nenhuma das palavras que saíam de sua boca caíam por terra, ou seja, se perdiam, todas vieram a se cumprir. Então eu e você, quando tomamos essa posição também, nesse período de transição, grandes coisas começam a acontecer. Então guarde essa palavra no teu coração, não perca as oportunidades que Deus está te dando. Culto, vai para o teu culto. Muitas vezes você está vivendo momentos de desânimo, de apostasia, de abatimento, mas é esse momento que você tem para a tua igreja. Você vai quebrado, mas você participa da tua igreja, dos teus ministérios, busca ajuda e busca oração. Se tem um grupo de oração na tua igreja, vá. Se tem um período de oração na tua igreja, participe, se envolva, porque nós temos a certeza que como Deus fez com Ana, como Deus fez com Eucana e mudou a história dessa família, Deus vai mudar a tua também, né? É isso aí. Tem alguma pergunta, Marcelo? Isso aí, o pessoal aqui falando. O pessoal está perguntando aqui como que nós vemos a restauração do ministério profético nesse novo ciclo, né? Saindo um pouquinho agora da oração, entrando como nós vemos essa atuação do ministério profético dentro dessa fase que estamos inseridos. Assim, o ministério profético está passando por um momento complicado agora. Eu falo com toda certeza, com toda a propriedade, por estar envolvido no ministério profético. Desde quando me converti, eu já entrei no ministério profético, atos proféticos, oração, guerra, intercessão. Eu sempre participei disso, mas nós estamos entrando num momento de apostasia, nós estamos entrando num momento onde mais o espírito da Grécia conduz o mundo, a humanidade, do que a fé, do que aquilo de andar pela sobrenaturalidade. Então, o movimento profético ele passa por um período delicado, né? Então, você vê ali, quando Jesus vem e vem se manifestar entre os homens, você vê ali que o povo estava assim, não,
isso é nada, não, isso é a força não sei do que, não, isso é a natureza. Jesus já vem arrebentando geral, falando, gente, vamos prestar atenção, esse é o demônio tal, aquele é o demônio tal, essa Satanás é o adversário, ele dá nome, ele fala, vocês estão perdidos, vocês estão cegos, é guerra. O apóstolo Paulo fala, é uma batalha. Então, só que esses são dias que a oração e a guerra, por ter muito poucos testemunhos, não tão bons testemunhos, nós vemos que tem sido denegrido o tema de guerra, mas que nós possamos permanecer em guerra, buscando, crendo no sobrenatural, crendo na intervenção de anjos em nossas vidas. Os anjos são reais. Nós vemos ali, quando Pedro estava preso, ele batem na porta ali, Deus faz um milagre, ele sai da cadeia, ele bate na porta, uma menina abre ali e fala, olha e fecha, sai correndo e fala, o anjo de Pedro está aí. Então nós vemos que na igreja era comum a manifestação de anjos. Então os anjos do Senhor estão ao nosso redor, estão ao redor daqueles que creem, estão ao redor daqueles que creem na intervenção sobrenatural, que nós possamos estar queimando nesse tema de profético, nesse tema de guerra, nesse tema que nem todo mundo entende, mas é importantíssimo para o reino de Deus ser implantado na terra, que nós resgatemos a unção de guerra, que nós resgatemos, se perdeu na tua vida, seja resgatada a unção de guerra, de autoridade espiritual, que Deus possa te levantar como profeta e como uma profeta do Senhor. Esse é um período de transição também, é isso importante nós entendermos, tá? Aqueles que nos ensinaram sobre guerra, sobre batalha, estão transitando, né? Semana passada tivemos o Dr. Peter Wagner faleceu, foi dos homens que mais ensinaram sobre guerra, sobre batalha espiritual. Se eu levantar agora e pegar ali na prateleira ali os livros, eu só pego, agora eu puxo 10 ali, de como foi importante, isso da década de 80, década de 90, como foi importante homens que permaneceram no sobrenatural, na guerra, ensinaram o povo sobre batalha, sobre guerra, sobre anjos, sobre vida espiritual, sobre sobrenaturalidade. E nós agora estamos passando por uma transição, onde toda transição o diabo tenta roubar aquilo que a outra geração passada que deixou para essa nova. Então essa transição de passar aquilo que a geração passada experimentou, viveu e ensinou para a próxima geração, nesse período aqui, que é justamente que nós estamos, onde o diabo tenta roubar tudo isso aí, para que a próxima geração não seja uma geração como a outra foi, e na verdade dê continuidade àquilo que a outra geração compartilhou. Então nós temos que entender isso também. Permanecer no profético é essencial. Então continue crendo na sobrenaturalidade, em ato profético, no sobrenatural de Deus, porque Ele é fiel, não deixa ninguém roubar isso da tua vida, né? Amém. Bem, é isso aí. Tem uma perguntinha aqui, pastor, que nós temos falado sobre Israel, sobre o povo dele, né? Nós inclusos, claro, nisso, mas se também pode se considerar um ciclo novo para cada pessoa, de 7 anos, a partir do novo nascimento de cada um em Cristo Jesus. Se isso pode haver um start, pelo que eu entendi aqui na pergunta. Vamos lá. O que nós temos que tomar um cuidado? Como é um tema que já é um tema que o pessoal que não compreende tem uma resistência a isso, tudo que nós falarmos sobre ciclo, sobre temporada, tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Nós temos que alinhar com a Bíblia, temos que alinhar com o ensino bíblico, tanto do Antigo como do Novo Testamento, para que não dê espaço para outras linhas de entendimento completamente loucas comecem a entrar no nosso meio. Então o que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. A Bíblia não cita nada sobre isso. Eu nasci de novo, então do meu nascimento eu começo a contar 7 anos, e aí daqui 7 anos, que é um ciclo, as coisas começam a acontecer. Não estou dizendo que não possa ter acontecido isso na tua vida, mas aí é uma individualidade, uma particularidade que Deus possa ter feito contigo, possa ter feito com a tua vida. Mas
O que nós temos que compreender é que quando falamos de ciclos e transição, nós usamos os ensinos bíblicos que Deus deu para Moisés, que Jesus usou, que o apóstolo Paulo usou, que a tribo de Zacar, como já foi comentado aqui, usou, que o apóstolo Paulo diz assim, precisamos remir o tempo. Que tempo? Tempo do relógio? Mês, ano, hora? 2 horas, 3 horas? Não. Tempo kairos. Precisamos aprender a remir os tempos de Deus, ou seja, resgatar o entendimento, resgatar o tempo que foi perdido, o tempo de Deus, que é o kairos, é esse tempo que eu estou falando, tempo de ciclo, tempo de transição. Então, as janelas que Deus abre, de temporada em temporada. Então, o que nós temos que entender é isso. Então, para evitarmos, vamos dizer assim, adendos na palavra, vamos dizer, né? E o que mais tem hoje é adendos na palavra, é bom permanecer com o que a gente tem da Bíblia. As outras questões podem ser pessoais para você, mas não servem de ensino, de doutrina e nem de fundamento para esses temas, tá? Então é importante entender isso. Né? Deus, o Roosevelt, nós citamos ele, está lá na Suíça, ele fez uma comparação aqui sobre os ciclos, né? No qual ele chegou lá há pouco tempo, ele já notou que o país foi um país muito avivado no passado, assim acredito eu como o continente europeu todo, né? Verdade. E agora o número de ateus é assustador, não somente na Suíça, mas creio eu que na Europa, né? Pelo que a gente vê nas notícias, e que as pessoas olham para os cristãos como pessoas de outro planeta, literalmente, né? Então, o que ele coloca aqui é esse esfriamento da igreja na Europa, ele se deu pelo esfriamento da oração em si, né? E isso ela foi a mudança de ciclo, o povo não acompanhou esse ciclo, não transitou para essa nova estação, e isso gerou esse esfriamento ou não necessariamente, essa é a pergunta dele. Assim, cada transição, cada nação, cada povo, cada igreja responde de uma maneira. Eu não tenho a base aqui para afirmar que a Suíça viveu um período assim, mas a Europa em si, ela passou por um período, quando chegou uma transição como essa que nós estamos vivendo agora, algumas, na verdade, quando eles passaram por alguma dessas transições que estamos vivendo agora, nós vemos alguns resultados da igreja lidando com essas transições. Por exemplo, como eu fiz alguns estudos sobre alguns países europeus, algumas igrejas da Europa, sobre a história da igreja da Europa, nós vemos que em diversos momentos falam assim, não, o negócio do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo foi para aquela temporada, não, esse negócio que eles estavam falando é que passou, agora é um tempo novo, não, aquilo lá, e quando a igreja percebeu, ela entrou num período de apostasia, que hoje você vai para a Europa, o Roosevelt sabe bem o que nós estamos falando aqui, quem está na Europa sabe a dificuldade ali que se tem de compartilhar fé, Suíça, Suécia, países assim, tem recursos, tem prosperidade, muitas vezes já ouvi falar, para que eu preciso de Jesus? Eu tenho tudo o que eu preciso, o que Jesus pode acrescentar na minha vida? Então nós vemos que entra-se num período pós grandes visitações, liberações, que aí entra no caso, como eu citei, que nessa transição de você estar num ciclo e entrar em outro, como essa temporada que a gente está vivendo, aqui é o perigo de nós não levarmos para a próxima temporada aquilo que Deus nos deu na antiga temporada, entregarmos para a próxima geração ir até a outra temporada, entregar para outra e assim cumprir os propósitos de Deus. E nós temos que entender isso. O povo judeu fez isso muito bem na história, então por isso que a Bíblia muitas vezes fala, ensina para o filho do teu filho, para o filho do teu filho, você tem que ensinar. Então você tinha uma obrigação de 4 gerações aí, né? Por que isso? Era um mandamento, não era um conselho que Deus dava para o povo. Era um mandamento, uma ordem. Se eles não fizessem, eles estavam debaixo de juízo, estavam debaixo de maldição. Então,
É importante a gente entender isso. Então, quando numa temporada eu estou entrando para outra, mas eu deixo para trás tudo aquilo que Deus me deu, esse é o perigo. Não estou afirmando que o caso do Roosevelt, o país onde ele está, é esse, mas que isso é bíblico e acontece até os dias de hoje. Nós vemos isso de uma maneira absurda. Que a nossa nação possa ser a nação que nessa temporada nova possa receber tudo que a outra geração recebeu de Deus, e nós possamos ser a geração que leve à frente aquilo que Deus tem para essa nova temporada. Então, existe uma grande promessa, né, pastor, para esse tempo, para a nossa nação, e os sinais nos demonstram isso, né? Creio que é um momento que a igreja ela tem que dar glória a Deus e tomar posse realmente desse momento que está vivendo, porque é um momento do avivamento da nossa nação, né? isso aí. E está sobre a igreja essa responsabilidade dessa transição da nossa nação, para que nós não venhamos a cair, né, nessa situação como citou, que é uma situação delicada, né, de uma nação onde tinha muitas promessas, tinha muitas manifestações, e isso cair numa normalidade, numa naturalidade, né, onde a fé são colocados limites, aonde o agir do Espírito Santo, o mover profético são colocados limites, e só reagimos às circunstâncias, né? É isso aí. Ó, a Ana, a pastora Ana lá dos Estados Unidos, Los Angeles, está dizendo aqui, ó. Aqui nos Estados Unidos vivemos essa mesma frieza e apostasia. Eles acham que ficaram em Pentecostes, né? Sei que não podemos nos conformar com isso, mas como podemos combater e permanecer, além da oração e atos proféticos? Oração, atos proféticos, fogo, né? Fogo de Deus, presença de Deus, se avivado no fogo do Espírito Santo, pastora, porque Moisés permaneceu no fogo, Josué permaneceu no fogo, e o fogo conserva a igreja. Fogo não é somente orar, mas manter a presença do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, buscar a presença dele, buscar o fogo dele. Nada na Bíblia foi feito sem fogo. Até o Pentecostes, o Deus startou a igreja no fogo. Moisés precisava do fogo. Os sacerdotes tinham que ter o fogo aceso de manhã e fim de tarde, todos os dias. O fogo era usado nos sacrifícios. Quando Elias foi confrontar os profetas de Baal, desceu fogo do céu. O fogo, a presença de Deus é que nos conserva nessa próxima temporada. Então, os atos proféticos são importantes, têm a sua importância, a oração tem a sua importância, mas os dois, eles são instrumentos desse fogo, de manter essa chama, esse fogo aceso, né? Família, é o fogo de Deus que nos sustenta, amém? Deixa eu falar, aqui hoje foi um bate-papo, foi um start de um projeto que está começando. Obrigado toda a família Bola de Neve e outras igrejas que entraram aqui, outras pessoas que também nos acompanharam. Obrigado por vocês terem esse tempo conosco. Esse aqui é um período, é um cafezinho, é um bate-papo, é a sala review, onde você senta na sala conosco aqui, passa um tempo, 1 hora conosco sentado na sala, conversando, batendo papo, tirando dúvidas sobre tudo, na verdade, todos os temas que aparecerem. A base dessa conversa aqui são as reuniões que nós temos, os cultos que nós temos na igreja aqui em Florianópolis, e os temas nós colocamos ele aqui para esclarecer, tirar dúvidas, mas na verdade acaba abrindo, e nós tivemos diversos outros temas aqui fora, esse que nós abordamos. 1 horinha aqui juntos, glória a Deus. Nós vamos avisar nas redes sociais, nas redes sociais, nas minhas redes sociais, nas redes sociais do pastor Marcelo, dos pastores da Igreja Bola de Neve. Nós vamos anunciar nas redes sociais da Igreja Bola de Neve, e isso vai ser bênção para a tua vida, vai ser bênção para a tua família. Vamos encher essa sala aqui, vamos bombar essa sala aqui virtual, essa sala do review. Espero vocês na próxima. Quer fazer mais alguma última? Chegou alguma coisa para a gente despedir do pessoal? Glória a Deus. E é importante. Depois eu quero agradecer a todos aqui que foram colocando suas perguntas, foram dando oi aqui. São muitas pessoas que vão escrevendo rapidinho e nós vamos... Isso daí, quando nós vemos, já não dá nem para ler direito. Mas glória a Deus, tá?
É isso aí. Direto ao tema, são essas as Fechou? coisas nortearam essas perguntas. Glória a Deus. Então é isso aí, família. Sala review, reunião aqui, senta na sala, pega o teu puff, pega a tua cadeira, vamos sentar junto e deixar a presença de Deus, o fogo de Deus e a palavra de Deus. Com a palavra e com a revelação, a igreja se mantém firme, de pé, na presença de Deus. Um abraço, pastor Digão. Dá um tchau, pastor Marcelo. Tchau, galera. Deus abençoe. Fiquem conosco aí, fiquem atentos às próximas, porque é um momento maravilhoso de compartilhar o que Deus tem nos falado, de também compartilhar e receber o que vocês têm acrescentado através das suas dúvidas, dos seus testemunhos. Então é bênção para a nossa vida, tá? Deus abençoe. Família Bola de Neve, família de outras nações também que entraram hoje, muito obrigado, estamos juntos, Deus abençoe. Até a próxima. Review, senta na sala e deixa Deus trabalhar. Glória a Deus.